Olá, pessoal. Vamos continuar a nossa conversa sobre como organizar a empresa, né? No primeiro vídeo dessa série nós falamos uma visão geral, uma introdução e a importância, a relevância disso, né, de organizar a empresa, né? No segundo nós falamos da estrutura da empresa, né? Então, como se deve estruturar, como devem ser as estruturas, como podem ser também as estruturas, a forma de departamentalizar a empresa, né? Ou seja, existe várias formas, né? Mas as mais usadas com base na especialização, né? Ou seja, departamento financeiro, pessoas ligadas a finanças, departamento de marketing, pessoas ligadas ao marketing, RH, produção e assim por em diante, né? E a importância de você fazer isso, eu já pensar nisso, né? Mesmo ainda sendo pequenininho. Porque depois, se você começa a pensar quando é pequenininho, é mais fácil conforme começa a crescer. Outro ponto importante são os cargos, né? Que vão ocupar espaços dentro desses departamentos, né? Então, todos os cargos são estratégicos. Na realidade, não tem um cargo menos importante que o outro, né? O presidente da empresa toma as decisões mais importantes. Mas se o faxineiro não limpar o chão direito, deixar sujeira, deixar molhar de alguém cair, né? Então, todos têm a sua importância dentro da empresa para existir. E eles precisam saber disso, né? É muito importante quando uma pessoa vai ocupar um cargo dentro da empresa, que ela tenha noção da sua responsabilidade ali e o impacto do trabalho dela, né? No que ela vai ajudar as outras pessoas e no que ela pode atrapalhar se não fizer direito. Então, todos os cargos são relevantes. Agora, tem uns que têm mais importância por causa do fator da tomada de decisão, né, e responsabilidades. Mas todos são importantes. Em cima disso, dentro dos departamentos, você tem que imaginar quais são os cargos que você precisa. Mas para você imaginar quais são os cargos, você precisa entender o que você quer que seja feito naqueles cargos, né? Ou seja, eu preciso de alguém para cuidar da conta do banco, do dinheiro. Então, eu preciso de um tesoureiro, né? Então, o cargo vai ser tesoureiro, né? Quais são as tarefas que ele vai fazer, né? Você tem que definir as tarefas que ele tem que fazer, né? Qual vai ser a sua atribuição, né? Tem que saber definir isso, né? Qual o perfil de quem vai ocupar esse cargo? O que você precisa? E uma coisa que ajuda você também a definir o perfil é com quem a pessoa que ocupar esse cargo vai se relacionar. No mesmo nível hierárquico, na horizontal ou na vertical, abaixo ou acima dele, né? Isso é importante você definir, né? E quando você fizer uma ficha, definição de cargos e salários, você tem que colocar isso, né? E também sempre deixar claro em qual departamento ele vai preencher. Amanhã pode ter mudanças? Pode, nada impede. Mas quanto menos você mexer, melhor é. Você só deve mexer se for realmente necessário, tá? E para isso, você tem que ter noção, você tem que ter uma boa noção do que você está querendo para aquele cargo. Então, você tem uma padaria, você precisa de um padeiro, né? Qual é a relevância de um padeiro para a padaria, né? Vamos pensar diferente. Você quer montar uma padaria ou você tem uma padaria? Você precisa de alguém que faça o pão. Quem é que faz o pão? É o padeiro, né? Então, você tem caixa, você vai ter caixa, você vai ter balconista, que são importantes. Mas e o padeiro? Qual é o grau de importância desse padeiro? Ele é um fator crítico de sucesso, ou seja,
Um padeiro ruim, ele joga teu negócio para baixo. Um padeiro bom, ele joga teu negócio para cima. Né? Então você já definiu que você precisa de um cargo de padeiro. Então, cargo, padeiro. Né? O que esse padeiro tem que fazer? Quais serão as tarefas dele, né? Então, fazer pão salgado, fazer pão doce, fazer doces, fazer salgados, né, para vender no balcão. Né? Então, você está definindo as tarefas que ele vai ter que fazer. Quais são as atribuições do cargo dele? Preparar a massa de pão salgado, preparar a massa de pão doce, preparar a massa de salgados, fritar os salgados, assar os pães doces e salgados, preparar a massa dos doces, assar os doces. Né? Defendemos as atribuições dele. Qual o perfil da pessoa que tem que ocupar isso? Aí você vai ver. Você vai exigir que ele tenha de curso, formação de padeiro? Você vai exigir que ele seja uma pessoa de fácil relacionamento? Você vai pedir que ele seja uma pessoa que ouça, né, que aceite, uma pessoa que tem um temperamento que aceite ouvir críticas, aceite debater novas ideias, né? Perfil técnico, né? O que ele sabe fazer, como ele aprendeu, né? Aí entra de novo aquilo, se ele tem curso, se ele não tem, né? Então você vai definir esse cargo. Aí você definiu o cargo, as atribuições, as tarefas, né? O perfil, tudo. Agora, quanto pagar para esse cara, né? Esse profissional, homem ou mulher, vai ter que ganhar quanto isso? Né? Então, essa pessoa, você vai ter que fazer uma análise de salário de mercado, ou ver, consultar salário de mercado. Como para você ele é uma pessoa estratégica e você viu que ele é um ótimo padeiro, ele vai fazer a diferença para você. Você tem que remunerar acima da média de mercado. Porque ele é um fator crítico de sucesso. É ele que vai garantir o resultado do teu negócio. Não que os outros cargos sejam menos importantes, mas a pessoa vai na padaria pelo pão e pelo atendimento. Né? Se o pão for muito bom, o atendimento mais ou menos, ele continua indo. Se o atendimento for muito bom e o pão ruim, ele não volta. Tem que ter esse pensamento crítico. Né? Nós temos que analisar o nosso negócio com a razão, não com o coração. É razão. O coração vem na forma de lidar com as pessoas, lidar com os empregados, o respeito, tudo isso, né? Mas temos que montar com a razão. As pessoas vêm na padaria por minha... Não, as pessoas vão na padaria por causa do pão. Se o pão for ruim, as pessoas não vão mais na padaria. Né? Então, analisando desse jeito, você vai conseguir definir os seus cargos estratégicos. Os outros, é bom pagar pelo menos a média de mercado. Por quê? Porque se for abaixo de mercado, assim que ele tiver uma chance, ele sai. Né? Então, você pagando pelo menos a média de mercado, ele sabe que ele está ganhando bem. Então, cargos e salários são fundamentais para um bom andamento do negócio. Né? Então, você tem um padeiro, já definiu isso. Você vai precisar de um auxiliar de padeiro? Então, você vai definir os mesmos critérios para definir um auxiliar de padeiro. Aí é bom já conversar com o padeiro o que ele espera de um auxiliar dele. Né? O que ele espera de um auxiliar dele. E vocês juntos definirem como vai ser esse auxiliar. Atendimento. Vamos dizer que a tua padaria tem a copa, que faz lanches, vende salgado, refrigerantes, sucos, e a parte de panificação, que vende pães, doces, essas coisas. Que tipo de atendimento você quer nos dois? Ah, quero um bom atendimento nos dois. Então você vai ter que ter um bom atendimento nos dois. Que tipo de balconista eu quero?
né? Dependendo do tamanho da tua padaria, então, você vai ter que ter um chapeiro, uma pessoa que fica ali cuidando dos lanches. Que tipo de pessoa você quer nisso? Se for menor, muitas vezes o próprio balconista vão preparar os lanches. Então, o que você quer disso? Né? O que você espera deles, né? Em cima disso, você vai desenhar os cargos, como deu o exemplo do padeiro, né? E vai escolher o perfil da pessoa que você quer. Por exemplo, uma pessoa dessa tem que ser uma pessoa tranquila, uma pessoa calma, uma pessoa que respeite o cliente, que não se estresse fácil, porque lidar com o público não é fácil, né? Então você tem que olhar muito esses perfis. É assim se você fizer uma confecção. Para você uma confecção, as costureiras são fatores chaves, né? Então você precisa escolher bem as costureiras, né? Se você tiver mais de uma costureira e você precisa de alguém para ajudar você a supervisionar a produção, você precisa de uma supervisora ou um supervisor que saiba lidar com elas, né? A época do capataz já passou, gente. A época da chibata já foi, a escravidão já acabou. Então tudo hoje é saber lidar. Você precisa de pessoas que estejam ao seu lado, não contra você, né? Então, cada negócio tem a sua característica. E se você perceber no que eu estou falando, lá de cima, quando nós falamos em planejamento, missão, valores, visão e objetivos, a questão da missão, dos valores, vai estar definindo como você vai lidar com essa equipe, como você vai formar essa equipe. Os objetivos, a visão também. Às vezes nós tomamos decisões erradas por não pararmos para pensar, né? Então, por exemplo, pagar bem não significa que você está aumentando seus custos. Pagar bem significa que você pode estar economizando uma pessoa ou algumas pessoas. Quem paga bem e trata bem a equipe tem, consequentemente, uma equipe mais coesa, trabalhando juntos. Né? Você tem uma equipe, você não tem um grupo. Né? Essa é a diferença. Né? Vai ter pessoas com habilidades diferentes trabalhando ali. Né? E quando você colocar um cargo de chefia, então essa pessoa tem que ter características não só técnicas, mas também superiores, somente em relacionamento, né? Como lidar com as pessoas acima dos outros. Não significa que a pessoa é um bom costureira ou um bom costureiro, que ele vai ser um bom chefe. Nós cansamos de dizer isso, nós cansamos de ver isso, eu já vi isso várias vezes, né? Aí você pega lá um bom costureiro e põe ele como chefe, você tem o pior chefe que você pode ter e deixou de ter o melhor costureiro que você tinha. Então você tem que olhar isso muito bem. Não deixem o sentimento ou a pressa tomar conta de vocês. Né? E na definição disso. Ainda mais vocês que são pequenininhos, estão começando, estão criando alguns cargos. Pare, pensa. Né? Pense direitinho, veja direitinho como que as coisas, né? O que você realmente precisa, né? Então você tem um Código Nacional de Cargos, né? Tem disso de funções, existe isso, né? Que é uma descrição de cargos, o Ministério do Trabalho tem isso. Vocês podem puxar e ver. São cargos, são funções que existem, tem seus códigos, vai ajudar vocês na definição disso. Mas tratem isso como estratégico. Tratem isso como extremamente relevante. Ok? Aqui encerramos essa série de organizar. Qualquer dúvida, pode entrar em contato conosco. Estamos sempre juntos aqui para estar melhor com vocês. Um forte abraço.